E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. A rodada do fim de semana de Campeonato Brasileiro tinha tudo para ser perfeita. Nenhum time, abaixo da 9ª posição no campeonato venceu na rodada, bastava o Cruzeiro conseguir os 3 pontos em casa contra o Fortaleza, que a gente sairia da zona de rebaixamento e daria um passo importante na manutenção. Infelizmente isso não aconteceu, aquela falha do Egídio, gol do Wellington Paulista, e acabamos ficando mesmo num empate por 1-1, que deixou o clima meio estranho. O Cruzeiro jogou melhor que o adversário, criou o suficiente para vencer, mas mais uma vez esbarrou na própria incompetência, nos erros individuais e principalmente nas más finalizações. Seguimos na zona de rebaixamento mais uma rodada, o risco de queda também aumentou, aí pelo que os matemáticos falam, agora já está girando ali em torno de 40%. Mas é aquele negócio que a gente cansa de falar, O matemático vai mudar essa projeção a cada rodada, tudo depende do resultado em campo. E a única solução para o Cruzeiro sair dessa é ganhar jogos, não tem outra conversa. Essa partida de sábado marcou o reencontro do Cruzeiro com o Rogério Ceni, um técnico que teve uma passagem curta por aqui, apenas 8 partidas, mas uma passagem conturbada, intensa, problemas com o elenco e tudo mais. E é lógico que o pessoal da imprensa ficou ali de olho, para ver quais os jogadores iriam lá no Rogério cumprimentá-lo ou não à beira do campo. E, ironicamente, apenas 4 jogadores entre os titulares não foram cumprimentá-lo, justamente 4 jogadores que são considerados ali os paneleiros, Estão entre o grupinho ali que causou a saída do Rogério, que foi o lateral esquerdo Egídio, o atacante Fred, o meia Thiago Neves, que teve problemas mais públicos com ele, e o meia Robinho, que tinha até dado declaração, antes da partida, dizendo que iria abraçar o Rogério sem problema nenhum. Lá no campo não aconteceu. Mais irônico ainda é que esses 4 jogadores tiveram uma partida ruim, não jogaram bem contra o Fortaleza, o que deixa a gente muito decepcionado, porque assim, havia aquela expectativa de que contra o Rogério Ceni eles quisessem mostrar um pouco mais, principalmente o Thiago Neves, a gente esperava que rendesse um pouco mais nesse jogo, para dar um cala-boca no ex-técnico. Infelizmente nada disso aconteceu, acabamos ficando num empate muito frustrante pelo que foi e pela combinação de resultados. Tava tudo certinho pro Cruzeiro fazer, a parte dele sair da zona, só faltou combinar com o próprio Cruzeiro. E a propósito, eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa que me ocorreu após a partida, sobre o Rogério Ceni mesmo. É público e notório que ele teve muitos problemas ao lidar com os medalhões, e a gente também sabe que o Cruzeiro vai precisar passar por uma reformulação grande na próxima temporada, independente do que acontecer. A gente ficando na Série A ou caindo para a Série B, a maioria dos medalhões vão ter que ir embora, porque o Cruzeiro não tem mais dinheiro para pagar esses atletas. Certamente a nossa dívida vai estar ainda mais alta no próximo ano, pelos empréstimos bancários que foram contraídos aí durante essa temporada. É uma conta que ainda vai chegar, o trem vai estar feio para o nosso lado a partir do ano que vem. Se cair, vai estar mais feio ainda. Mas fato é que grande parte desses jogadores vão ter que sair. E aí uma pessoa comentou sobre isso e eu até fiquei aí matutando, se o Rogério Ceni seria uma boa opção para o Cruzeiro em 2020, Vale ressaltar que o contrato dele com o Fortaleza acaba no final desse ano e pensando a partir de uma reformulação do elenco. É claro que com esse elenco, sem chance do Rogério Ceni funcionar, a gente já viu que a coisa não dá certo. Mas pensando numa gestão de plantel e trabalhar com jovens jogadores, eu acho que o Rogério é um técnico que pode extrair mais de jovens jogadores do que o Abel, que é um cara muito bom para lidar com medalhões, é um cara que consegue melhorar o ambiente, É inegável que o ambiente no Cruzeiro melhorou muito, os jogadores parecem estar numa harmonia melhor, apesar da situação ruim no campeonato. Mas pensando em trabalhar com jovens, ter uma proposta de jogo coletiva, uma coisa mais interessante, de desenvolver atletas mesmo, eu acho que o Rogério seria um nome mais interessante que o Abel, que por sua vez já é um cara que explora muito mais a individualidade dos atletas, e a vivência de futebol, até as experiências de vida também. O Abel até falou um pouquinho sobre isso na coletiva, a questão de ter perdido o filho, enfim. Ele meio que foi até meio melancólico no final da entrevista do Abel, mas assim, dá para entender que os caras parecem estar fechados com ele e isso é importante. O Cruzeiro precisa de todo mundo unido nesse momento para tentar se salvar desse rebaixamento. Outra coisa que me fez pensar a partir de alguns comentários lá, depois daquela live, foram algumas pessoas falando que queriam o Wellington Paulista no Cruzeiro no ano que vem. Eu sinceramente acho que, assim, é fora de propósito, não tem menor condição do Wellington Paulista voltar ao Cruzeiro. É um jogador que tecnicamente não teria muita coisa a agregar ao Cruzeiro e a gente tem que olhar para o Wellington Paulista se escorando até no próprio exemplo do Fred, que são jogadores de idade parecida. O Wellington Paulista é um cara de 35 anos.
Para esse tipo de jogador funcionar, a bola tem que chegar nele. Se o Fred estivesse recebendo 3, 4 bolas por jogo, ele estaria fazendo gol também. A questão é, o time do Cruzeiro não está funcionando bem, não está criando oportunidades. Contra o Corinthians, o Fred realmente perdeu 2 boas chances de gol, isso a gente tem que lembrar. Mas nesse jogo contra o Fortaleza, o Fred não pegou na bola. E o Wellington Paulista pegou na bola uma vez, finalizou no zagueiro, a bola voltou, ele entrou com bola e tudo. Então, assim, não tem muita diferença na análise entre eles. É claro, o Fred é um jogador mais caro que o Wellington Paulista. O Wellington tem uma passagem positiva até pelo Cruzeiro, foram 75 gols pelo clube. É um jogador que ficou marcado pelo 6-1, por marcar alguns gols no Atlético, né? Então, assim, eu gosto do Wellington Paulista como pessoa, mas eu acho que a gente tem que deixar o passado no passado, voltar com o Wellington Paulista pro Cruzeiro no ano que vem. Nem na Série A, nem na Série B é uma péssima ideia. Eu acho que é hora do Cruzeiro trabalhar com jovens jogadores e parar de voltar nessas fórmulas de jogadores velhos que custam muito e entregam muito menos do que a gente gostaria. Ah, Emerson, mas o Wellington Paulista tem 11 gols no Campeonato Brasileiro. De fato, ele tem 11 gols no Campeonato Brasileiro. Isso significa muito pouco, na minha opinião. Por quê? Tem alguns gols de pênalti, ele de fato fez alguns bons jogos. Agora, quando a gente analisa para jogar no Cruzeiro pro ano que vem, para pensar em uma reformulação de um clube que está financeiramente em frangalhos, não é o tipo de jogador que a gente tem que ter. A gente tem que ter gente barata, gente que esteja disposta a se provar na carreira, sabe? Que esteja de fato querendo vencer na vida, né? E o Cruzeiro já tá dando provas aí de que tem um monte de gente saciada em fim de carreira, que não quer mais nada com nada, só quer o salário no fim do mês. Mas comente aí, por favor, sobre essas duas questões aí, o Rogério Ceni e o Wellington Paulista, se seriam ou não, na sua opinião, boas opções para o Cruzeiro 2020, tá? Voltando a falar de Abel Braga, né, e os desdobramentos após o jogo de sábado aí, o Abel se negou a individualizar a culpa no Egídio, né, falou que foi um lance meio surreal, que a gente recuperou a bola, que tinha um jogador nosso contra 3 do Fortaleza, e depois a gente conseguiu perder a bola de uma forma meio estranha. Assim, eu acho que o Abel tá muito certo em não chegar e falar, realmente o Egídio fodeu a gente. Por mais que todo mundo que viu o jogo sabe que foi o Egídio que fodeu o Cruzeiro com um erro absurdo e inaceitável. Agora, o técnico chegar na coletiva e falar isso nunca vai funcionar. A gente viu recentemente que o Rogério foi ser sincero demais, né? E os caras fritaram ele. Então eu acho que o Abel tem que fazer exatamente isso. Não vai publicamente cagar na cabeça do Egídio, não vai botar a culpa nele, mas chega na hora de escalar o time pro próximo jogo, o Egídio no banco. Pelo amor de Deus, gente. Até o meu cachorro sabe que o Egídio não tem condição de continuar sendo titular do Cruzeiro, e mais uma vez eu lembro que eu não tenho cachorro. Eu tenho certeza que o Dodô é um jogador que não vai subir 30 vezes ao ataque como o Egídio faz constantemente, mas é um jogador que não vai errar tanto como o Egídio, principalmente na parte defensiva, vai oferecer um pouquinho mais de segurança e até um pouco mais de qualidade de passe, que o Egídio é um jogador que erra muito nesse fundamento. E aí tem um detalhe que eu gostaria de lembrar, que é o seguinte, o pessoal fala assim, mas se tirar o Egídio do time, os medalhões vão ficar putos. Gente, o Edilson, né, que é um jogador até mais influente na panela, tem ficado no banco recentemente pro Orejuela, né? Por quê? Porque o Orejuela estava melhor que o Edilson. E aí os outros jogadores, eles podem ser paneleiros, eles podem ser amigo do cara, mas eles não vão preferir um jogador que não esteja jogando nada. Então eu tenho certeza que se o Abel tira o Egídio, bota o Dodô joga direitinho, não vai ter problema nenhum, cara. Porque os jogadores, Fred, Thiago Neves, esses caras, também ficaram putos com o Egídio. Vocês acham que eles acharam tudo de boa? O Egídio erra aquele passe, a gente toma o gol e ficou todo mundo feliz. Ficou todo mundo puto. Mas enfim, acho que a gente já xingou suficientemente o Egídio desde sábado, já comentamos aí pormenores do jogo. Agora vamos tentar olhar para o cenário de uma forma um pouquinho mais otimista. O Cruzeiro segue dependendo de si, tá? E já para a próxima rodada a gente tem condição de sair da zona de rebaixamento. Isso porque os dois times que estão imediatamente acima do Cruzeiro, Ceará e Fluminense, se enfrentam, né? E como não é possível os dois times, obviamente, somarem 3 pontos na mesma rodada, já que vão se enfrentar, na melhor das hipóteses eles empatam, o Cruzeiro ganha do Botafogo e a gente sobe 2 posições. Caso tenha vencedor no confronto Ceará e Fluminense, se a gente ganhar do Botafogo, da mesma forma a gente ultrapassa pelo menos um desses times e sai da zona. Mas o que precisa acontecer? A gente ganhar o nosso jogo. É simples assim, é sempre assim. Se a gente ganhar os nossos jogos, a gente não vai precisar torcer contra os outros, a gente não vai depender dos outros, basta a gente fazer o nosso. E, jogar contra o Botafogo lá no Rio é complicado. O Cruzeiro ficou vários anos sem ganhar lá no Rio de Janeiro, né, por Campeonato Brasileiro, de nenhum dos times. Era um tabu grande que o Cruzeiro viveu, mas assim, vai ser rabo, mas tem que ganhar.
A partir do momento que você desperdiçou 2 pontos contra o Fortaleza, se você consegue buscar esses pontos contra o Botafogo fora, fica elas por elas, você consegue compensar os pontos perdidos com uma vitória fora de casa. Foi isso que a gente fez, por exemplo, contra o Corinthians, que a gente ganhou um jogo que em tese era muito difícil a gente ganhar, e a gente somou os 3 pontos lá em Itaquera. Então agora contra o Botafogo é a mesma coisa, é um time que não vive grande fase, tomou 3-0 pro Grêmio no fim de semana, e o Cruzeiro tem que ganhar. Para esse jogo, inclusive, o Abel já deixou claro que a estratégia vai ser realmente o Cruzeiro atacar o Botafogo, e assim a gente espera que o Cruzeiro jogue para vencer e que consiga, né, que aproveite melhor as chances de ataque, porque a gente tem até criado bastante nos últimos jogos, mas tem perdido gols inacreditáveis. Por exemplo, o David é sempre o jogador mais criticado, né? Porque já está aí há 36 jogos sem fazer gol, o que é realmente um absurdo para um jogador do meio campo para frente. Mas quando a gente olha para os últimos jogos, sim, o David comete os erros dele. Mas contra o Fortaleza, por exemplo, o Thiago Neves, o Fred e o Robinho foram piores que o David, foram mais improdutivos. E mal ou bem, o David deixou pelo menos o Thiago Neves na cara do gol, deixou o Marquinhos na cara do gol, aquela bola que ele chuta na trave, e o David que inicia também a jogada do nosso gol, né? Que o Marquinhos toca e o Orejuela marca. Então, assim, é um jogador que sim merece críticas, ele tem que ser mais efetivo, tem que produzir melhor, mas os outros três, né, Robinho, Thiago Neves e Fred, eu acho que esses têm que ser mais cobrados ainda. Tem uma outra questão que pesa muito para essa necessidade do Cruzeiro de vencer partidas. A gente tem apenas 6 vitórias até o momento na competição e o primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. Os times que estão brigando ali contra a gente, Ceará e Fluminense têm 8 vitórias, o Botafogo tem 10 vitórias, o Fortaleza tem 9 e o Cruzeiro com 6, a gente acaba perdendo aí em qualquer desempate por pontos contra esses times. E ainda tem mais um detalhe, o Botafogo tem 33 pontos no campeonato, o Cruzeiro está com 29. Se porventura a gente bate o Botafogo, seguiremos atrás deles, eles com 33, a gente com 32, mas o Botafogo tem na sequência o Santos na Vila Belmiro e depois um clássico contra o Flamengo. Convenhamos que o Botafogo jogar fora de casa contra o Santos e depois jogar contra o Flamengo nessa fase que o Flamengo está, é muito provável que o Botafogo não consiga vencer esses 2 jogos. E isso significa que o Botafogo vai entrar de cabeça, né, nessa briga contra o rebaixamento. Mas aí eu reforço a condição. Tudo depende do Cruzeiro ganhar esse jogo, porque se o Cruzeiro perder para o Botafogo, o Cruzeiro se coloca ainda mais no buraco e o Botafogo dá uma respirada muito grande. A gente tem que ganhar a quinta. O Abel está completando nessa segunda-feira aí 1 mês como treinador do Cruzeiro, né? Nesse período foram 7 partidas, uma derrota que foi na estreia contra o Goiás, depois 4 empates e 2 vitórias. O desempenho melhorou? Melhorou, né? Não é tão ruim como já foi. Mas também a gente não pode dizer que tá bom, porque nesse período nós jogamos 4 partidas em casa e só ganhamos uma. Eu vi algumas pessoas exaltando o fato da gente estar aí com 6 jogos de invencibilidade, mas sinceramente eu não acho que isso seja algo para se exaltar, porque são 6 jogos de invencibilidade com apenas 2 vitórias. Campeonato de pontos corridos, você tem que ganhar os jogos. Empate é quase derrota, até a matemática explica isso, né? A derrota é 0 pontos, o empate é 1, a vitória é 3. Se o Cruzeiro continuar nessa empatação do caralho aí, a gente vai cair, tá? O Cruzeiro tem que começar a ganhar partidas, empate não leva ninguém a nada. Até leva, mas não é para um lugar bom. Mas vamos falar de alguns assuntos melhores agora. O time do Cruzeiro Sub-20 jogou contra o Palmeiras nesse domingo, ganhou por 1-0 o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão da categoria. O único gol da partida foi marcado pelo Vinícius Popó após a assistência do Maurício. O Popó ainda deu uma rateada ali, furou na primeira finalização, mas pegou o próprio rebote, bateu de canhotinha no ângulo. A gente teve um jogo interessante, um jogo cheio de alternativas. O time do Palmeiras também é muito bom, né? Foi até campeão da Copa do Brasil numa final contra a gente. O nosso goleiro Vinícius catou muito, fez várias defesas importantes durante o jogo. Também tivemos boas chances de marcar, principalmente com o Thiago, atacante, que não viveu uma tarde muito boa, muito inspirada, mas é bom jogador. Ele perdeu pelo menos 2 chances bem claras na frente do goleiro, que acabou levando a melhor. E do nosso time principal, 4 jogadores atuaram, né? O Vinícius é o 4º goleiro do time principal, mas além dele a gente teve ali o lateral direito Everton, que jogou, o volante Adriano, além do próprio meia Maurício e do atacante Vinícius Popó. Algumas pessoas até reclamaram da ausência desses jogadores na relação da partida contra o Fortaleza no sábado do time principal, e certamente eles devem ficar de fora também do jogo de quinta contra o Botafogo, porque devem jogar pelo time sub-20. Pelo menos a tendência é essa, né? E se eles jogarem pelo time sub-20 é porque o Abel abriu mão, né? Liberou o atleta para jogar pela base, porque não pretendia usá-los no time principal. E sobre o Vinícius Popó, tem um aspecto interessante para a gente analisar, é que o futebol brasileiro tem formado muito pouco camisa 9 recentemente. E ele é um jogador que tem um faro de gol realmente acima da média, ele chama atenção por isso. Durante essa temporada ele viveu um certo jejum ali no meio do ano,
crescendo, teve uma época que não estava fazendo gol, não jogava no principal, no sub-20 estava descendo, fazendo jogos bem apagados, mas parece que recuperou o bom rendimento, tem feito gols em praticamente todos os jogos, e é um garoto assim que, para mim, em 2020, o camisa 9 do Cruzeiro tem que ser o Vinícius Popó, ao menos para iniciar o ano, né? Ali Campeonato Mineiro, tem que meter a molecada para jogar, tem que dar sequência para ele, pro Maurício, pro Everton, pro Adriano, para muita gente boa, que o que tá precisando nesse time do Cruzeiro é basicamente o que o Kaká tá tendo agora, o que o Ederson tá tendo e tem dado certo, que é dar oportunidade e dar sequência pro cara jogar. Não adianta botar o cara para jogar 10 minutos, como o Popó fez em alguns jogos, o próprio Maurício também, entra lá, joga 10 minutos, ganha o jogo aí pra mim. Não vai funcionar assim. Eu sei que eu sou muito chato e repetitivo nesse negócio de dar oportunidade para os garotos. Já falei que nesse momento é realmente complicado, o time lutando contra o rebaixamento. É difícil botar a molecada para jogar, né? No final das contas é até mais inteligente usar os caras mais cascudos, porque se porventura der merda e cair, pelo menos os meninos não vão ser queimados. Mas eu insisto tanto nessa questão de dar mais chance, dar oportunidade e sequência para os garotos, que eu tenho certeza que se eles estivessem jogando desde o início do ano, o Cruzeiro hoje estaria numa situação muito melhor na tabela do campeonato e também na parte financeira. Mas infelizmente o Cruzeiro priorizou muito gastos, contratações, essa loucura do mercado de transferências cada vez mais inflacionado e infelizmente os garotos ficaram aí esperando, né? É uma geração muito boa que não pode ser desperdiçada, até porque eles hoje representam a melhor chance de salvação do Cruzeiro. E para fechar, o time feminino do Cruzeiro segue regaçando no Campeonato Mineiro aí. Dessa vez elas ganharam por 13-0 do time do Minas Boca. Os gols foram marcados aí pela Vanessa, que fez 4 gols. A Quinha, Tayane e a Aline marcaram 2 vezes cada. E também balançaram as redes a Isa, Leone, a Pamela e a Janaína. Com esse resultado, as cabulosas já garantiram a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Mineiro. E chama atenção o desempenho delas, né? Em 4 partidas até aqui, elas estão com 100% de aproveitamento. Obviamente 12 pontos somados, marcaram 30 gols e não sofreram nenhum. Que sonho seria isso pro time masculino, né? Porque a gente não tem 30 gols no Campeonato Brasileiro até agora. Podia ver com a CBF aí de rolar uma transferência de vitórias, né? Jogar os pontos aí de um campeonato do feminino pro masculino, que a gente tá precisando muito lá. Mas a semifinal do Campeonato Mineiro deve ficar mesmo entre ali os times que já eram esperados, né? Cruzeiro, Atlético, América e Ipatinga. E as próximas partidas vão definir a ordem aí dos confrontos. O Cruzeiro é favorito, né? No próximo fim de semana a gente joga contra o América, que é um time que ali ao lado do Atlético tem um nível parecido e o time do Cruzeiro parece realmente correr solto aí numa raia acima. É o melhor time da competição e se tudo der certo as meninas vão conseguir o título sim. Mas ainda tem muita água para correr, tem 2 jogos aí pela fase de classificação, o Cruzeiro já está garantido na semi, mas depois tem os mata-matas e aí é em campo que tem que se provar. Não adianta nada ser o melhor na primeira fase, ser o melhor no papel, na hora da decisão é que tem que jogar a bola e ganhar. Bom galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!